Cuidado, você olha assim, eu fico até tímido, né? Diz, pô, que é esse? Mas eu queria agradecer muito o convite, né? Eu estava numa agenda meio apertada, mas quando a Rita me falou desse projeto de vocês, eu achei assim fantástico, né? Porque no momento em que no Brasil se fala tão mal de servidor público, você vê servidores públicos que não se deixaram levar pela frustração, pela falta de incentivos e estão buscando, correndo atrás, querendo se reciclar, querendo discutir. Eu acho que isso daí não tem preço, então eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mas descobri agora que eu entrei em Mordessóis, eu não sabia disso, eu nem viria, porque me botaram depois da Gabriela. Depois da Gabriela é terrível isso aí, né? Bom, isso a gente vai, eu vou falar então, quer dizer, como adiantado aí, minha área de pesquisa há 20 anos é a área de segurança pública, né? E a gente se vê aqui no Brasil mais ou menos que nem essa foto daí, passando por várias tormentas, né? Tormentas econômicas, tormentas políticas, tormentas na área da segurança pública, e eu diria mais que nós passamos por uma verdadeira crise civilizatória, né? Com 64 mil pessoas sendo assassinadas a cada ano, eu acho que não tem um outro nome para dizer. E a gente se sente meio numa tormenta, perdido. Será que existe um porto seguro? Como fazer para chegarmos a este porto seguro, né? Eu acredito que sim, que existe um porto seguro, mas precisamos eu acho que tem duas coisas que a gente precisa ter para alcançar esse porto seguro, que é ter um país no futuro com um pouco mais de paz, mais de segurança. Em primeiro lugar, a gente tem que ter boas cartas náuticas. Não adianta a gente ficar navegando a deriva para lá, para cá, achando que vai resolver matando bandido, que é isso. A gente tem que ter cartas náuticas, tem que ter objetivos e planejamento. E a gente, além de ter cartas náuticas, a gente tem que ter um bom navio. Um bom navio que nos permita chegar a esse objetivo das cartas náuticas. E aí, quando eu falo de navio e a gente navegar rumo a esse porto seguro, eu me lembro de um livro que há muitos anos atrás e que fala umas coisas muito interessantes, daquele livro do Reinventando o Governo, do Osborne e Gleber, né? Eu acho que é esses autores, que eles falavam da necessidade de reinventar governos, que os governos, eles geralmente remam quando os governos deveriam navegar e não remar. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que governos fazem políticas, executam as políticas públicas na base sedimentadas através de um modelo burocrático gerencial que vem lá da era industrial, né? Um modelo burocrático bastante cristalizado, com muita preocupação na forma dos processos burocráticos do que dos resultados, e governos que são organizados de forma especialisticamente para prestar serviços, quando as políticas deveriam para se antecipar aos problemas, né? Então, não é por outro motivo que você tem política de saúde, as pessoas olham se foram feitas tantas ou quantas cirurgias, quando, na verdade, o objetivo deveria ser como manter a saúde da população. Não é outro motivo pelo qual, quando se fala de segurança pública, eu vejo muitas autoridades, secretários falando, olha, fizemos tantas abordagens, fizemos tantas apreensões, mas isso não é segurança pública. A população está tranquila, o número de crimes baixou. Então, não é o governo prestador de serviço, mas o governo que dá direções e movimenta a sociedade no sentido dessa direção para atingir determinados fins. Portanto, essa nova forma de pensar governos é uma forma que tem que flexibilizar esse aparelho do Estado de forma a atender a esses anseios. Isso passa, sobretudo, por planejamento e por ações intersetoriais. Então, por exemplo, não dá para pensar, por exemplo, segurança pública, achando que segurança pública é um problema de polícia. É um problema de polícia também. Mas é um problema de educação, é um problema de cultura, é um problema de assistência social. Então, existem vários problemas que se interconectam e eles têm que estar interconectados a partir de um planejamento e a partir de um rumo.
Mas como é que os governos são organizados? Eles são organizados cada um no seu galho, cada macaco no seu galho, né? Então eu vou fazer, meu problema aqui é botar o professor em sala de aula, né? E vamos ver quantas matrículas, vamos ver se a nota no IDEB foi boa ou não foi, o outro vai pensar de forma segmentada, e os problemas só vão se avolumando. Então o que nós vamos fazer aqui é falar um pouco de uma perspectiva de como é que nós pensamos política de segurança pública e como dentro de uma política efetiva de segurança pública, a gente vai explicar o que é isso, como que a gestão é um elemento fundamental. É um elemento fundamental. Nós vamos fazer aqui na apresentação, basicamente dividir em duas etapas. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. A primeira, a gente vai falar... primeiro a gente tem que reconhecer o mundo que a gente está vivendo em termos da questão da violência, né? Pensar o que está acontecendo, que barbárie é essa? Então nós vamos aqui, quase telegraficamente, fazer um breve retrospecto da violência letal no Brasil nas últimas décadas, desde 80, para capturarmos alguns elementos que parecem centrais dentro dessa balbúrdia que nós vivemos. Em seguida, nós vamos começar então a falar da gestão, mas antes disso vamos falar de quanto custa isso no Brasil, essa violência, como que pensar custos da violência pode nos ajudar a pensar também em soluções, caminhos que nos permitam enxergar uma luz no final do túnel. E aí vamos falar de um método, que é um método de gestão que é utilizado nas empresas, que é utilizado nos países desenvolvidos e que deveria ser um método em qualquer lugar que se presta a fazer um serviço lastreado numa técnica científica, que é políticas baseadas em evidências. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, e aí vamos falar de dois pontos aqui, o que é que nos ensinam as boas experiências internacionais. Claro, tem várias cidades, vários países que passaram problemas piores do que os nossos, e saíram desses problemas. O que é que esses caras fizeram? Então, a gente vai falar um pouco dessas experiências, né? Vamos falar um pouco dos pilares, e aí vamos fechar falando um pouco desses pilares, resumindo, os pilares do que seria uma política de segurança pública efetiva, e aí vamos fechar esse ponto, juntando esses dois elementos que eu falei, um das cartas náuticas e o outro dos navios que nos permitem levar esse porto seguro. Opa, eu estava na contramão, agora eu entendi. Agora vai. Então, isso aqui resume um pouco a história do Brasil desde 1980 até 2010. Aqui a gente tem a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Na linha azul é a taxa de homicídio média das unidades federativas no Brasil ao longo da década. E aqui o desvio padrão, ou seja, como é que foi disperso as taxas dos homicídios entre as unidades federativas no Brasil. A gente vê que as duas, tanto a média, tanto houve um crescimento nos homicídios, quanto houve uma dispersão nos estados desde 1980. Então a gente precisa voltar um pouco para entender que fenômeno é esse que começa lá nos anos 80, que nos levou a ocupar uma das posições maiores de um dos países mais violentos do planeta. Né? E eu não sei se vocês sabem que exatamente na virada da década de 70 para a década de 80, o país viveu a maior transformação social da nossa história, né? Quando deixamos de ser um país eminentemente agrário, rural, para ser um país urbano. Então, se até 1970 a maior parte da população vivia nas zonas rurais, em 1980 a maior parte da população vivia nas grandes cidades. Em uma década, entre 1970 e 80, a população dos grandes centros urbanos aumentou 54% em uma década. Isso é uma coisa estonteante. Isso causado não apenas pela taxa de fecundidade que vinha aumentando, mas em função também de migrações. Né? E aí chegamos em 1980 com as grandes cidades cheias, abarrotadas, né? As pessoas vindo muitas vezes com seus sonhos, suas esperanças de conseguir um emprego, de conseguir condições de vida para criar sua família, e aí o que acontece no começo dos 80? O Brasil quebra, a gente fica insolvente diante dos mercados financeiros internacionais, choque do petróleo, todo mundo se lembra disso, choque dos juros, o Brasil não paga a sua dívida, fica fora dos mercados financeiros internacionais, há uma grande crise e estagnação econômica que varre a década, na verdade vai até o Plano Real, que ficou conhecido como a década perdida,
junto com o aumento da concentração de renda. Então, isso é o que caracteriza o Brasil nos anos 80. Uma mudança social, cidades inchadas e o Estado despreparado para lidar com esses desafios, com os desafios de prover saúde, prover educação, ter condições no mercado de trabalho para que as pessoas trabalhem, ter condições de segurança pública. O Estado não estava organizado para resolver esses desafios. Ainda por cima, o Estado quebra. Ou melhor, além disso, a economia quebra. Quando você tem uma crise na proporção como nós tivemos, dois efeitos acontecerão em relação à questão da segurança pública. Por um lado, o Estado fica com menos recursos para fazer segurança pública, o orçamento aperta. Por outro lado, as pessoas perdem emprego, as tensões sociais nas cidades aumentam. Então, esse processo, junto a um desordenamento urbano que passa a acontecer nas grandes cidades, e aí começa um processo de favelização e vamos dizer assim, em um ambiente praticamente caótico nas grandes cidades, é que vão dar a senha ao aumento dos homicídios na década de 80. E aí, como é que o Estado resolve? O Estado não estava preparado para resolver o problema da segurança pública, e ainda mais que a gente vinha da ditadura militar. E aí, o que aconteceu? Tentaram resolver da forma que sabiam, na base da coerção. Então, vamos botar a polícia na rua, sair prendendo e vamos que vamos. Só para ter um retrato de como houve a falência, foi decretada a falência da segurança pública aqui já nos anos 80, em 1980, para cada 100 homicídios que acontecia, a polícia prendia 62 supostos perpetradores. Já no final da década, de cada 100 homicídios, a polícia prendia 31. Hoje, nem se sabe, não temos esse número. Então, isso mostra o fracasso de um modelo de segurança pública minimamente racional. E aí, o que aconteceu? As pessoas ficaram inseguras, o Estado não resolve o meu problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver da forma que for possível. Vou comprar arma de fogo, vou me trancar nos condomínios, me blindar, vou me segregar dos espaços públicos, e aí você começa a ter uma situação em que o agente racional, as pessoas querendo se defender, cada um na sua, olhando do ponto de vista da racionalidade coletiva, isso só colocou mais lenha na fogueira, né? Então, a gente trouxe cada um procurando se defender. No final das contas, a sociedade em conjunto, como sociedade, jogou mais lenha na fogueira dos elementos que faziam crescer essa fogueira dos homicídios. Tivemos esse processo durante 2 décadas, e essa dispersão acontece porque aqui praticamente todos os estados tinham taxas baixas de homicídio, e alguns, sobretudo os estados nas grandes regiões metropolitanas, crescendo muito homicídio, você começa a ter uma dispersão. Nos anos 2000, algo de diferente acontece. A taxa de homicídio, aqui eu botei até 2010, depois ela começa a crescer, mas aqui eu vou mostrar, mas basicamente a taxa ficou mais ou menos constante na média no Brasil, e a dispersão diminuiu. Houve uma convergência nas taxas de homicídio nos estados brasileiros. Por que isso aconteceu? Porque estados que antes vinham crescendo os homicídios, que eram basicamente estados do Sudeste, começaram a diminuir, e outros estados que eram muito tranquilos, como o Nordeste, vários estados do Norte, começaram a aumentar loucamente os homicídios, e aí todo mundo ficou mais ou menos igual. Muito bem. E aqui a gente fez um mapa só para mostrar que a questão dos homicídios, ela vai além da questão do Estado. Aqui a gente calculou a variação na probabilidade das pessoas sofrerem homicídio em cada município brasileiro. Aí isso tem aquele nome feio de taxa bayesiana. Então a gente fez um cálculo para ver como é que variaram as taxas de homicídio, como é que variaram as probabilidades de homicídio em cada município brasileiro, e a gente vê que o Brasil ficou meio com uma foto, como se fosse um câncer irradiando em vários pontos, sem um padrão definido por estados. Então você tem estados que, ainda que estivessem mesmo mais calmos, você tem pontos ali que aumentou a violência, né? E isso aconteceu em maior ou menor magnitude, mas nos anos 2000 aconteceu mais nos municípios menores. Então, fazendo essa foto entre o ano 2000 e 2010, a gente vê aqui, eu peguei esses municípios com mais de 500 mil habitantes, a mediana do crescimento dos homicídios na década, na verdade, foi de queda. Então, as grandes cidades brasileiras
elas tiveram uma queda na taxa de homicídio nos anos 2000. As cidades entre 100 e 500 mil habitantes, não, já aumentaram. A mediana foi de aumento de 18,2%. E as cidades pequenas, com menos de 100 mil habitantes, aumentaram mais ainda. E se a gente for olhar o primeiro quartil desses municípios pequenos, ou seja, pega os municípios de 100 mil habitantes e pega aqueles 25% menores, aí a gente vai ver que a taxa aumentou ainda mais, aumentou 31,5%. Moral da história, para fazer um retrato desses últimos anos e, sobretudo, da década de 2000 no Brasil, houve uma mudança no processo de violência letal no Brasil nos anos 2000, que fez com que vários estados, e a gente vai ver aqui, sobretudo estados do Norte e Nordeste, aumentaram homicídios, mas houve também um processo de interiorização do crime para cidades pequenas. E aí fica a grande questão, por que isso aconteceu? E alguns fenômenos que vamos trazer algumas dicas sobre problemas que nós vivemos hoje. Primeiro, a questão da arma de fogo. Quando nós falamos, desde 1980 para cá, o crescimento dos homicídios, ele se deu junto com outro fenômeno que foi uma verdadeira corrida armamentista. Cada um por si, já que o Estado não me defende, eu vou me defender. Como é que pode? Então as pessoas acharam isso muito razoável, e a ideia parece ser razoável, individualmente. Só que há uma larga literatura internacional que mostra que uma arma de fogo em casa aumenta 5 vezes a chance de ter alguém dentro daquele lar sofrer homicídio, ou sofrer suicídio, ou sofrer acidentes como fatais, ou sofrer a mulher sofrer feminicídio. Além da arma dentro de casa, ela causar um aumento da insegurança no lar, ela gera um aumento da insegurança social. Por quê? Primeiro, porque várias daquelas armas são extraviadas e terminam nas mãos dos bandidos que conseguem comprar a arma a um preço menor. Quem é que vai comprar essa arma? É exatamente o bandidinho ali na esquina, o garoto que consegue uma arma barata, vai cometer o roubo e termina cometendo latrocínio, né? Por outro lado, vários problemas que as pessoas se envolvem, vários conflitos, muitas vezes terminam debandando da violência. O cara tem uma arma, pau. Então você tem um processo que a arma de fogo parece estar central na história, e na nossa tese nós fizemos um artigo mostrando a causalidade, como que a arma de fogo ela é um fator criminogênico, e o resultado que a gente chega acompanha outras teses de doutorado no Brasil e acompanha praticamente toda a literatura internacional sobre o tema. Essa curva aqui está falando desde 1980 para cá. A barra vermelha são o número de mortes, de homicídios perpetrados com o uso da arma de fogo. A linha azul, homicídios por outros meios. O que acontece? No começo dos anos 80, ambos crescem, mas depois a gente vê o seguinte, que os homicídios por outros meios ficam mais ou menos constantes. O que está crescendo aqui são os homicídios por arma de fogo. Essa linha verde é a proporção de homicídios cometidos por arma de fogo. Era a verdadeira corrida armamentista que acontecia e que só foi freada em 2003 anos, aliás, no Estatuto do Desarmamento. E até hoje, aqui tinha um ano de 2016, ficou mais ou menos andando de lado. Então, houve dentro desse embate uma coisa acertada, que é uma legislação de controle responsável da arma de fogo. Resolveu o problema? É óbvio que não resolveu, mas se não fosse esse, nosso número de homicídios seria certamente muito maior. Esse é um ponto que nós temos que trazer para a discussão. Um outro ponto é a questão regional que nós falávamos, né? O mapa do Brasil, se a gente for olhar, a gente vai ver que há uma dispersão total. Os municípios aqui do Sudeste, né, sobretudo, vinham diminuindo homicídios. Isso aqui é o mapa da variação dos homicídios na década. E alguns estados vinham crescendo loucamente. As cores mais escuras é onde foi a maior taxa de crescimento, e as cores mais claras, menores taxas de crescimento ou de decrescimento. Então a gente vê que, por exemplo, em Rio Grande do Norte, chegou a aumentar 256,9%. Em São Paulo diminuiu 46,7%. Então há uma grande dispersão. Por que isso acontece? Há vários elementos, hipóteses explicativas, algumas inclusive documentadas cientificamente. Uma delas é a questão da demografia. Há uma evidência internacional que crimes violentos têm a ver com a estrutura demográfica da população também. Lugares onde tem mais homens jovens, você vai ter mais crimes violentos, porque o jovem é o personagem central tanto como vítima, como autor. O Brasil, nesse período aqui, a gente está passando ainda hoje a maior transição demográfica da nossa história.
porque hoje temos 50 milhões de jovens, nunca tivemos tantos jovens aqui, diria o Lula, né? Nunca na história nunca tivemos tantos jovens e não teremos mais. A proporção de jovens na população vai cair, a população está envelhecendo, a partir de 2023 vai cair loucamente, 2050 a população do Brasil vai diminuir, e onde foi o lugar que mais diminuiu o número de jovens na população? Foi no Sudeste, em particular em São Paulo. Então a questão demográfica certamente é um dos fatores que ajuda, não é a única, mas é um dos fatores que ajuda a explicar São Paulo. E nos estados do Norte e Nordeste, vários estados ainda não passaram por essa transição e ainda estão crescendo o número de jovens. Então a questão demográfica e a questão de olhar o jovem parece ser uma coisa fundamental. Um outro ponto tem a ver com a expansão dos mercados de drogas ilícitas, né? Então, o que a gente viu nos anos 2000 é que, em maior ou menor magnitude, todas as cidades do país aumentaram a renda. A grana começou a circular, algumas em maior velocidade, outras em menor velocidade, mas a grana começou a circular. Cidades onde o dinheiro não circulava e passa a circular, atrai coisas boas que a economia de mercado nos possibilita, mas atrai também, eventualmente, mercados ilícitos, como, por exemplo, de drogas. Então eu fiz aqui peguei cada pessoa que morreu no Brasil e eu olhei essa pessoa desde 96 para cá e vi se ela morreu por overdose de cocaína, opiáceos ou outras drogas ilícitas. E aí eu fiz um índice já ponderado pela população para ver como é que houve o crescimento proporcional dessas mortes ao longo do tempo. A ideia é que se o padrão de uso de drogas não mudou, as pessoas consomem os mesmos tipos de droga, então se N pessoas consomem aquela droga, uma parcela vai morrer por overdose. Se mais pessoas estão morrendo, possivelmente é porque o consumo de drogas está aumentando. Olhando por esse indicador que eu fiz aqui, e aí eu fiz um indicador de base fixa igual a 100, em 96, houve um crescimento muito grande no consumo de drogas no Brasil, sobretudo em meados da década de 2000, que se dá esse aumento. Quando a gente vai olhar também o índice base das taxas de homicídio, onde em 1996 era igual a 100, houve um crescimento, 2003 houve uma diminuição, e a partir de 2007 começa a aumentar loucamente. E o que a gente vê aqui, basicamente, tem uma correlação muito forte e interessante entre homicídios e o aparente expansão dos mercados de drogas. Então tem um segundo ponto que nos parece uma hipótese bastante plausível, que tem a ver com a expansão dos mercados ilícitos. Cidades que antes não tinha droga, vai ter droga, mas quem mata? Não é porque o cara é o consumidor da droga, fica doidão, vai lá bater nos outros, nada disso. O que diz a literatura internacional é que, pelo fato de ser ilícito, os contratos são resolvidos não na justiça, mas na violência. Então são as gangues que vão disputar o território, é o devedor duvidoso que precisa ser morto, porque senão o dono da boca lá perde a credibilidade e vai à falência, é o trabalhador da firma do narcotráfico que não cumpriu o seu dever, ou quis dar uma volta no patrão, e aí tomou uma azeitona, porque senão o patrão perde o poder e ele vai ser morto. Então é muita morte que é gerada nesse processo. Então nós temos dois fenômenos, um tem uma questão demográfica, um segundo tem uma questão de drogas, e o terceiro tem exatamente a miopia do Estado brasileiro com a política criminal. Então a gente começou um processo enlouquecedor de prender todo mundo, mas prisões de baixa qualidade. O que é uma prisão de baixa qualidade? Claro que o sujeito transgrediu a lei, as agências policiais, o policial ele vai ter que pegar, deter aquele cidadão ali, e ele vai ter que responder na justiça. Mas necessariamente ele tem que estar preso. Será que a gente vai ter que prender todo ladrão de galinha, o cara que estava com 5 gramas de maconha? Ah, não, você vai ficar 4 anos, 5 anos preso. Vai responder por tráfico, associação por tráfico, vai ficar lá um tempo. É muita gente e é muito caro prender essa turma toda. Então a gente começou um processo de aumento, só para vocês terem uma ideia, em 1980 a gente tinha 50 mil detentos, hoje temos 720 mil. E esse foi um crescimento muito grande nesse período, e o pior, houve o maior erro de todos, né? Houve um processo de migração desses detentos entre os sistemas de execução pelo país afora. Então tinham vários, por exemplo, criminosos que são de um estado, que de repente ele cria problema, ele é um chefe local ali, ele manda ele para outro estado. E aí os presos começam a fazer turismo nas cadeias pelo Brasil afora, e você começa a ter uma situação em que o próprio Estado organiza
as alianças e as brigas e dando uma nova dinâmica no processo de criação de facções criminosas no Brasil. Então, se na década de 70 a gente tinha um Comando Vermelho lá do Rio, hoje nós temos 83 facções nascidas dentro das prisões no Brasil. Quando a gente vai olhar um gráfico que nossos amigos lá do fórum, que lá lançaram um livro sensacional, vou fazer a propaganda deles, lançaram semana passada no encontro do fórum, que é esse livro aqui, A Guerra, um livro sensacional que eles estudam há muitos anos facções dentro das prisões, os dois são grandes especialistas no tema, e eles contam essa história toda, e eu roubei deles esse gráfico. E aqui oi? Mato Grosso aqui é o Comando Vermelho que manda, tem outras, mas são menores, não tem muita, aqui tem mais Comando Vermelho. Mas lá se digladiando, sobretudo, começou a ter, me parece, rotas passando pelo norte, hoje há brigas de facções, para manter aquelas rotas de passagem da logística, do transporte das drogas, né? E aí várias facções se digladiando aqui, como no Acre, o PCC, o Comando Vermelho, o Bonde dos 13, outro que a Família do Norte também está articulado em alguns estados, o PCC está praticamente todos os estados em maior ou menor magnitude. Olhem esse mapa aqui e olhem que coincidência, onde é que tem mais as facções? Por acaso, nesses estados onde a coisa parece que degringolou nos últimos anos. Então, eu acho que tem um terceiro ponto que não pode nos escapar, que é a questão prisional, né? Então, se a gente botar os dois gráficos do lado, a variação dos homicídios e a variação dos estados, você vê que a coisa casa, é uma correlação interessante. Eu estava olhando aqui no avião e botei aqui para trazer aqui, para a gente pensar junto isso, né? E o que é que aconteceu disso tudo? Quem é que está no meio dessa história? Quem está no meio dessa história é o futuro do Brasil. Não se falava que os jovens eram o futuro do Brasil, e o que é que nós estamos fazendo com esses jovens? Nós estamos matando. Ou antes de matá-los fisicamente com uma arma de fogo, a gente já matou simbolicamente simplesmente por exclusão social, por falta de oportunidade no mercado de trabalho, educacionais, desenvolvimento infanto-juvenil. Então, esses jovens que já foram mortos socialmente antes, eles terminam sendo mortos ou matando outros, a Vera ali, logo em seguida. Aqui, estou trazendo um gráfico, esse eixo é por idade, de 0 anos até 80 anos de idade. Essa linha azul aqui é a taxa de homicídios para cada idade. Essa aqui é a distribuição dos homicídios em 1980, azul. Então, em azul, nós estávamos aqui, o pico dos homicídios se dava aos 25 anos, aí 91 é essa, 2000 e 2010. Então, o que nós estamos fazendo? Cada vez nós estamos matando mais jovens e jovens mais jovens. Se o pico lá atrás era aos 25 anos de idade, hoje é 21 anos de idade. Não é? Quanto é que isso custa para o país? Isso custa muito. Alguns cálculos que nós fizemos indicam que a gente desperdiça algo como 6,1% do PIB a cada ano em face da violência. Ou seja, nós estamos falando aí de uma bagatela de uns 400 bilhões de reais a cada ano jogado fora em face da violência. Então, se essas tragédias humanas, elas são um pouco, né, as pessoas simplesmente, a gente fecha os olhos, enquanto sociedade, está morrendo, é bandido, deixa morrer mesmo, tal. Vamos para frente, que é isso mesmo. Tá? Enquanto, se isso não nos induz a uma mudança, né, uma repactuação social, né, o custo deveria. Né? Então, imagina aqui, tirando os gastos públicos, né, que é a parte de baixo, só os custos sociais privados, nós estamos falando de quase 300 bilhões de reais por ano perdidos em face da violência. Agora, vamos imaginar como é que esse número pode ser interessante para falar de política pública. Vamos imaginar o seguinte, que a gente pudesse eliminar essa violência. Eliminar. Imagina, hipoteticamente, que vamos eliminar a violência. Então, se nós vamos eliminar, é como se nós tivéssemos um aumento do bem-estar de 300 bilhões a cada ano. Tá certo? Imagine, além disso, que eu quero ter essa grana de 300 bilhões que vai se dar pela diminuição de crimes lá no futuro. Como fazer isso? Imagina que eu tivesse um projeto mirabolante onde eu ia botar 50 bilhões a mais hoje para ganhar 300 bilhões no futuro. Imaginando que isso aí fosse um ano,
hipoteticamente, seria uma taxa de retorno de 500%. Nada no Brasil dá 500%, a não ser cobrança de cartão de crédito, que é um roubo à mão desarmada, a gente sabe muito bem. Né? Então imagina que nós pudéssemos fazer isso. Essa minha historinha tem dois problemas. Primeiro problema, que tecnologia é essa? Será que existe essa tecnologia que a gente invista hoje para diminuir crimes amanhã? Segundo problema, ainda que ela exista, como que eu vou convencer a sociedade a botar dinheiro nesse projeto para evitar de gastar lá na frente? É um problema de confiança. Né? Então você tem basicamente um problema de financiamento da questão da segurança pública aqui. Como resolver isso? Existe um método que é muito interessante, que é dizer o seguinte: não existe a fórmula, a solução, mas existem caminhos possíveis, caminhos mensuráveis, caminhos que geram impacto e que a gente simplesmente denomina isso de políticas baseadas em evidências. Então, fazendo políticas racionais, saindo da política na base do achismo, na base da improvisação, na base da reação midiática ao crime que aconteceu lá na esquina, e faz uma política baseada no método científico, baseada no bom planejamento e gestão, é possível sim a gente diminuir crimes. Então vamos falar um pouquinho desses métodos, e antes, por favor, eu peço, tem algum cardíaco aqui na sala? Se tivesse, retire, por favor. Isso é muito forte, cenas muito fortes virão. Eu fico chocado sempre com esse gráfico, porque ele, de forma mais ou menos injusta, eu digo menos, né? Não é tão injusto assim não, mas ele fala um pouquinho do Brasil, de onde nós estamos, quando a gente compara com outros países. Então, eu vou trazer uma cena chocante, que eu testemunhei, inclusive, no final dos anos 90, lá no Rio de Janeiro, em que o coordenador de segurança pública, nosso velho amigo Luiz Eduardo Soares, eu falei aqui só entre nós, mas ele chega para o comandante da PM lá no Rio de Janeiro e fala assim: ô comandante, por que os senhores fazem blitz sempre nos mesmos horários, nos mesmos dias da semana, nos mesmos locais? Quantos recursos se gastam? Qual é a efetividade dessas ações? E o comandante arregalou os olhões assim, e falou assim, e foi sincero, falou: pergunta descabida, pergunta de efetividade, para que... Mas ele respondeu sinceramente: faço porque sempre fizemos e vamos continuar fazendo. Então não tem a mínima ideia se o que está se gastando de recursos, quais são as políticas, quais são os programas, se eles estão indo na direção que se espera ou não. Isso nós estamos falando do final dos anos 90. Se nós recuarmos no tempo, algumas décadas, e formos aos Estados Unidos, lá na cidade de Kansas City, em 1971, tinha um cara lá, o chefe de polícia, que ele vai ser, na verdade, um dos líderes, eu acho que o senhor Reginaldo vai falar aqui, um dos líderes da revolução dos modelos de polícia no final da década de 70 e 70 nos Estados Unidos, e ele simplesmente olha e se faz a seguinte pergunta para si: olha, nós estamos gastando tantos recursos, botando viaturas policiais, né, fazendo essas abordagens, será que está dando algum resultado? Para que serve isso? E aí ele fez um impensável em 1971. Ele dividiu a cidade em pedaços, e aí ele aleatoriamente, ele jogou o dado para cima, aleatoriamente ele pegou os pedaços da cidade em 3 tipos de situações, vamos dizer assim, de situações, né? Num pedacinho da cidade, numa jurisdição lá, ele botou e manteve o mesmo número de policiamento que sempre se fez. Aí no outro pedacinho ele tirou todo mundo, sai todo mundo, a polícia não entra ali a não ser que tenha um chamado de emergência, ninguém entra ali. E no outro ele dobrou o número de policiais ali, viaturas. Aí ele ficou acompanhando isso durante um ano e fazendo pesquisa de vitimização, perguntando para as pessoas sobre medo, sobre se sofreu crimes ou não, acompanhando isso durante um ano. Qual é o resultado que ele chegou? O resultado que ele chegou é que, fazendo de uma forma, de outra, não mudava nada o resultado. Ele falou: opa, então nós estamos jogando recursos fora, então nós temos que repensar o trabalho de polícia. Por que nós estamos fazendo dessa forma e não de outra? Isso é pensar em gestão com resultado, é pensar em aumentar a efetividade e a eficiência. Isso foi feito em 1971, lá nos Estados Unidos. Só para dar uma ideia, é quase uma humilhação para a gente. Quando vejo, eu fico humilhado com isso. Eu peguei só o estado de Washington, que lá eles têm essa mania incrível, que disseram aí que você não pode gerenciar algo que você não consegue mensurar. Né? Se você não consegue mensurar, você não vai gerenciar. Você vai gerenciar o quê?
uma ilusão. Então você tem que mensurar e você tem que avaliar. E os caras lá nos Estados Unidos, eles têm essa mania de fazer avaliação de benefício-custo. Quanto cada dólar investido no programa A gera de benefício econômico para a sociedade. E aí eles fazem isso, eles medem vários estudos, então cada linha dessa é um tipo de programa, aqui, programas correcionais de intervenção a adultos que confronto com a lei, aí depois tem programas da prisão, outros programas correcionais, programas de prevenção para famílias de baixa renda, programas para a primeira infância, e eles medem tudo. Então, quando eles começam a medir os programas e ver que aquele programa lá não dá resultado, o que eles fazem? Olha, algo está errado aí. Ou a gente descobre que está errado, ou a gente vai acabar com esse programa. E os programas que dão bons resultados, o que acontece? Eles têm que ser mantidos, têm que ser empoderados. Por falar nisso, quero ver se alguém adivinha aqui. Vocês sabem, olhando essas várias medições, vários papers, em geral, os programas de prevenção ao crime que são mais benefício-custo, ou seja, que geram maior retorno para a sociedade, aí em termos de redução de crime nos Estados Unidos, sabe quais são? Vocês pensam que é de policiamento, prisões, é programa destinado à primeira infância. Primeira infância, então tem um programa que é fantástico lá, que os caras fizeram o seguinte, eles focalizaram regiões onde tinha muito crime, a gente sabe que o crime é concentrado territorialmente, foram ver o perfil das pessoas envolvidas, que eram mais vulneráveis à história do crime lá, então tinha uma população afrodescendente, tinha baixa renda, que morava naqueles lugares, era o perfil que ia estar atendido por esse programa. E esse programa, basicamente, quando uma mulher estava grávida, na fase pré-natal, ia uma enfermeira lá e fazia visitas regulares, periódicas, para orientar aquela mãe, aquela futura mãe, né? E isso acontecia até os 3 anos de idade. Eles acompanharam essas crianças e acompanharam crianças com o mesmo perfil, que não estiveram suscetíveis ao programa. E que conclusão chegaram? Naquelas famílias em que as crianças participaram do programa, ou melhor, não participaram do programa, a chance daquela criança ali ter se envolvido em crimes até os 20 anos aumentava 8 vezes mais. Né? Então isso é absolutamente chocante quando a gente pensa que no Brasil vamos resolver tudo na base da porrada, da violência, mais violência para resolver o problema da violência. Aí voltamos então, alguém tem que me segurar aqui, porque você sabe que professor e político com o microfone na mão é um problema seríssimo. É que nem um peixe para o gato, Então alguém me segura aí o tempo, porque tem quanto tempo? Agora são 2h20, começou 1h30, um pouco mais, não faz nem 1 hora ainda, pode ir? Pode ir, então tá bom, então vamos que vamos. Então aqui, a gente fez uma leitura tentando ver por que algumas cidades tinham taxas de homicídio muito alta e diminuíram num período curto de tempo, relativamente curto, alguns anos, diminuíram a taxa de crimes. Então olhamos experiências de outros países, e aqui mesmo no Brasil, e descobrimos em primeiro lugar que não existe uma receita. É assim, faz isso, você vai ter um modelo de meta de inflação e vai cair. Não tem um modelo único. Cada cidade tem as suas peculiaridades, né, que tem que ser tratadas. Mas existiam alguns elementos que estavam sempre presentes nessas boas experiências internacionais. Eu chamo isso, que nem se lembra aquele coquetel anti-AIDS, né? O cara estava lá com HIV, e aí ele chegava no médico, e ele dizia assim, toma esse aqui, esse, dava aquele monte de comprimido, aí o cara tomava, e aí a condição de morbidade melhorava, o cara não apresentava, né, tinha uma sobrevida muito melhor. Aí você não sabia se era o comprimido 1, 2, 3, 4 ou 5 que deu resto, mas toma isso que vai dar certo. Então, aparentemente, é essa história que a gente conta aqui. 7 ingredientes estavam sempre presentes, seja em Medellín, seja em cidades rurais do México, seja em cidades aqui no Brasil, seja em lugares, essas coisas estavam sempre presentes. Em primeiro lugar, que não existe segurança pública efetiva se não existir um comprometimento total do principal político, líder político local, seja ele prefeito ou governador. Essa é uma área extremamente minada. Quando o governador ele delega isso para o secretário de segurança, sabe o que vai acontecer? No dia seguinte, as brigas corporativas vão minar o processo, nada vai andar. O secretário não vai conseguir, e mesmo porque
uma política efetiva de segurança pública, conforme a gente vai ver, ela necessita, primeiro, de uma ação, de uma pactuação social de outros atores juntos, e necessita de ações intersetoriais. Ora, mas o secretário de segurança não manda no da saúde. Quem é o cara lá que manda é o governador. Então, se o governador não é o primeiro piloto que está à frente, nada anda. Mas, geralmente, no Brasil, políticos querem distância desse tema. Por quê? Porque é no máximo empate. No máximo sair 1 a 1. Né? O melhor quadro que pode acontecer não tem acontecido uma chacina ali. Mas sempre vai acontecer um crime aqui e acolá. Aí alguém vai chegar para o governador e falar assim, ou presidente, ou prefeito, oh, você não falou que iam fazer, que estavam comprometidos, olha lá a chacina que aconteceu, o que você tem a me dizer? Então eles preferem ficar longe e ratear o custo, o problema com todo mundo, e dizer que o problema de fronteira, disso, daquilo, é do escambau a 4 do Papa, né? E aí ninguém tem responsabilidade. Segundo lugar, é que essas políticas, elas não pode ser simplesmente entendida, achar que o Estado que vai resolver tudo. O Estado ele tem que navegar a política, ele tem que dar a direção, ele tem que liderar, ele tem que mobilizar, mas tem que envolver outros entes, tem que envolver a academia, tem que envolver ONGs, tem que envolver igrejas, tem que envolver as comunidades locais, tem que envolver empresários, tem que mobilizar esses atores dando uma direção, não é oba-oba, tem que mobilizar a partir de um projeto, a partir de uma carta náutica. Né? Quem é que pode fazer isso? É o líder, principal líder político local, seja ele presidente, governador ou prefeito. Em terceiro lugar, é uma coisa que eu fico chocado como esses americanos, essa turma toda faz isso. Eles fazem política não na base do achismo, mas na base do planejamento. Ou seja, eles vão lá, primeiro, olham o diagnóstico, onde os crimes estão acontecendo, aí vê, descobre que o crime acontece de forma concentrada em algumas localidades, aí tem um diagnóstico para saber quais são as dinâmicas sociais que precisam ser mudadas, quais são as dinâmicas de crime, aí tem um trabalho de inteligência policial importante, aí junta tudo isso a partir de um planejamento, tem metas, aí depois vai monitorar isso tudo, e depois lá na frente vai avaliar, saber se aquilo funcionou ou não, e eventualmente mudar os rumos, né? E além disso, tem que ter obviamente um sistema de incentivos, valorização e punição, né? É claro que tanto professores, gestores, médicos, policiais, são seres humanos e são moldados por incentivos, né? Muitas vezes o que a gente roda aí por esse Brasil e o que a gente vê, sejam nos hospitais, sejam em escolas, sejam nos quartéis, nas delegacias, é muita gente boa que eventualmente está perdida pela frustração, porque não tem incentivos, e aí aqueles caras que poderiam mudar a história daquela organização, eles submergiram, não tem espaço. Então, uma mudança, ela passa por gerar incentivos para trazer à tona esses atores centrais que podem mudar a dinâmica das organizações, né? E também ter controle, né? A gente não pode ter uma polícia, como temos no Brasil, fora de controle. O Ministério Público, que, de acordo com o artigo 129 da Constituição, deveria ser o controlador externo das polícias, não faz o seu trabalho. As polícias hoje ainda são verdadeiras caixas pretas. As polícias no Brasil ainda não adentraram no Estado Democrático de Direito. Então, isso é algo importante, porque isso, de alguma forma, protege os próprios policiais, que hoje são bucha de canhão. Botam os policiais lá para trocar tiro, muitas vezes sem condições táticas, operacionais, está o policial morrendo, matando, e toda a sociedade empolvorosa aí, né? Um quarto ponto é a difusão de técnicas de construção, espaço de prevenção, mediação e negociação de conflitos. O ser humano, por natureza, é conflituoso, né? A forma de resolver conflitos na sociedade moderna é na justiça. Só que para muitas pessoas eles não sabem nem que espaço é esse. Então tem que ter forma, ainda a melhor arma para resolver conflitos é o diálogo. Então eu vejo, por exemplo, várias experiências no Sul, mas em outros lugares também. No Sul tem uma verdadeira onda, não sei se vocês já ouviram falar de justiça restaurativa, né? Que são, na verdade, são círculos de diálogo que são montados não apenas dentro da justiça, mas em escolas, em outros ambientes. E você tinha lá, por exemplo, Caxias do Sul, um exemplo, várias escolas que eram depredadas, o pau comia, era um dando porrada no outro ali, lá fora crimes, e eles começaram a dialogar, tem toda uma técnica, né? Mas basicamente verificaram o seguinte: quando você olha a justiça sob o prisma de uma fotografia, você vê o seguinte: culpado, vítima. Aquele garoto deu-lhe um murrão no olho do outro.
Então, ele é o culpado, ele é inocente, ele é a vítima. Mas quando você vai olhar o filme dos processos das relações sociais, você vai ver que muitas vezes aquele garoto que deu o murrão é porque muitas vezes ele sofria bullying, porque eles chamavam ele de burro, que era gordo, que era isso, que era aquilo. Uma hora você voltou e deu um murro. Quando você bota as pessoas para dialogar e as pessoas se sentem percebidas, muitas vezes elas mudam comportamentos. Isso foi o que aconteceu lá. A gente estava até querendo que a gente medisse lá, mas faltou dinheiro, os empresários lá não subsidiaram, então não dá para medir as coisas, porque tem essa viagem e tudo mais. Né? Controle de armas de fogo, que nós já falamos, e repressão qualificada, que eu não vou falar, eu sei que o Edinaldo vai falar mais sobre isso, né? Oi? Não, isso você me deixou falando, Edinaldo. O tempo inteiro, foi mal, desculpa. Repressão qualificada, inteligência e controle. Então, existem dois pilares centrais aí que devem, vou voltar aqui, que devem basear uma política efetiva de segurança pública, né? Ao mesmo tempo que tem toda a questão da prevenção social, tem que ter uma questão de prevenção, de repressão qualificada. O que a gente chama de repressão qualificada? Tem que ter polícia, tem que prender, mas ela tem que ser qualificada. Se a gente tem um modelo de segurança pública que hoje temos no Brasil, baseado na polícia e baseado no policiamento ostensivo, o policiamento ostensivo suga todos os recursos da segurança pública nos estados. O que a gente visita, vários estados aí, a gente vê um verdadeiro sucateamento das polícias civis, não tem inteligência, não tem investigação. E aí a polícia e a segurança pública termina se baseando muito em quê? Em viaturas na rua. Quem é que os policiais na rua vão prender? São prisões em flagrante. No IPEA nós fizemos um estudo em 10 unidades federativas e verificamos o seguinte, 70% dos presos são presos em flagrante. E o preso em flagrante, por definição, é um preso de baixa qualidade. O que é um preso de baixa qualidade? É um preso que, além de cometer o crime, vai ter que ser preso, mas é o ladrão de galinha, o apontador do jogo do bicho, e o grande criminoso, quanto mais, o homicida, quanto mais, que ele que perpetra muitos homicídios naquela região. E o grande miliciano, e o cara que é o grande que toca o rebu, líder das grandes facções, eles não serão presos na rua, eles só não serão presos por ações de inteligência e investigação. É um processo complexo esse, que tem que se investir loucamente nisso. Então, tem que mudar esse enfoque, né? E mudar esse enfoque passa, como eu já falei muito aqui, eu ia falar eu acho que eu ia falar disso, né? Basicamente, nós pensamos ainda hoje sinônimo de segurança pública como polícia, e polícia trabalhando dentro do modelo tradicional. O que a gente chama do modelo tradicional de polícia? É um modelo baseado em tripé. Vamos fazer o policiamento ostensivo, botar a viatura ali, fazer abordagens e tal. Se tiver um crime, tenta atender rapidamente, depois a gente investiga. Bom, essa terceira parte de investigação a gente já sabe que nem aqui no Brasil não tem direito, porque não tem recurso para isso. Mas mesmo esse processo acontecendo de forma correta, como deveria ser o modelo tradicional, ele já não funcionava nos países desenvolvidos. Então a gente sabe que na década de 60 foi um período de grande crescimento dos crimes nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Era um período, foram anos de muitas brigas por questões raciais nos Estados Unidos, tinha a guerra do Vietnã e o pau comia, e a sociedade americana ficou discutindo aquele, por que está subindo o crime e tal, e aí juntou a academia, juntou todo mundo para discutir por que não está funcionando o modelo deles, e chegaram à conclusão que este modelo de polícia tradicional não funciona. E não funciona por quê? Porque o trabalho da polícia basicamente começa depois de um incidente ter acontecido, quando na verdade ele deveria se antecipar aos incidentes. E daí começaram a ter duas direções em que os novos modelos de polícia do final da década de 70 para cá começaram a contagiar os departamentos de polícia pelo mundo afora. O senhor falou que o policiamento tradicional tem um tripé, eu não consegui anotar todos. O primeiro é policiamento ostensivo, os outros dois? Respostas rápidas, teve um crime ali, aí você liga para o 90 e o cara tenta chegar rápido. E depois tenta descobrir quem foi o perpetrador, o que aconteceu e tal. Então, o policial basicamente, a polícia basicamente, ela entra depois, né? Quando na verdade deveria se antecipar. Então começam dois modelos que começam a contagiar a forma de fazer repressão
nos outros países, a ideia de que para a polícia funcionar, ela tem que estar em parceria com as comunidades. Então começa a ter um processo de coprodução da segurança pública entre polícia e comunidade, né? Então aí começam os modelos de policiamento comunitário, policiamento de proximidade. Imagina uma polícia que entra atirando dentro das favelas, pé na porta dos barracos, tapa na cara dos meninos, a menina passa, ó, Cutinha, vem cá. Você acha que pode haver algum elo de confiança nisso? nisso? No Jornal Nacional. Ele falou, primeiro a gente mata, depois a gente vai ver quem é. Pois mas isso aí é um meme ambulante, está falando de... Então isso não pode funcionar naturalmente, né? Isso daí não pode funcionar em nenhum lugar do mundo. Um outro modelo de polícia é o poder de polícia orientado para a solução de problemas. Então, quando você começa a ter vários problemas, você tem dinâmicas urbanas, dinâmicas locais ali, e um trabalho de investigação, tal, você vai tentar entender quais são as causas que levam aos problemas de ordem, de pequenos delitos, de grandes crimes, para você atuar para tentar minimizar esses fatores que permitem que o crime aconteça, né? Hoje em dia, eu diria que os modelos que são hoje as pessoas estão falando muito em vários lugares, é o modelo de polícia orientado pela inteligência. Então, quem tem que orientar a polícia é a inteligência e a informação. Por quê? Porque não dá para prender todo mundo, infelizmente não dá para prender todo mundo, mesmo nos Estados Unidos. Se vocês pegarem 40 anos nos Estados Unidos, da década de 70 aos anos 2000, o número de crimes cresceu 5 vezes mais do que o efetivo policial. O que significa dizer que cada vez que tem um crime, você tem um trabalho, vou falar aqui com a nossa policial, tem um trabalho aqui de cartório, a polícia fica parada lá, trabalho em nome de cartório, processo, campal, né, inquérito. Aquilo toma um tempo desgraçado dos policiais, né? E os crimes estão acontecendo por ali. Então, ao invés de você querer prender todo mundo, você tem que começar prendendo da prioridade. Não é dizer que não vai prender, mas a minha prioridade é prender os caras que tocam o maior rebu, que representam o maior perigo para as sociedades. E quem são esses caras? Só vai se descobrir isso com um trabalho de inteligência, com um trabalho de investigação. E aí tem todo um conjunto de técnicas que podem ser construídas para se chegar a esse fim, mas tem que investir nisso, né? Então eu trago só um exemplo aqui. Esse é um exemplo que eu acho que eu gosto muito, de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Lá teve um período que tinham mais de 100 gangues nas cidades, era um terror, todo mundo, a sociedade em pânico, lá com medo do crime nas ruas, as gangues e tudo mais. E aí eles fizeram um trabalho, juntaram, e lá você tem polícia estadual, polícias municipais, aí juntaram todo mundo, os caras da polícia estadual pediam relatórios para as polícias municipais, trabalho de inteligência, trabalho de jornal, juntaram informações para chegar a quem são aqueles caras mais perigosos. E aí, a partir de, tinham, sei lá, centenas de relatórios, aí no final das contas eles chegaram à conclusão, fizeram uma operação e prenderam de imediato uns 30 ou 40 pessoas que eram os líderes dessas gangues, desarticulando todo o processo de crimes violentos na cidade. Então, isso é usar a inteligência para dizer o seguinte: a gente tem que utilizar os nossos recursos escassos de forma mais eficiente, né? Não tem recurso para prender todo mundo. Então, temos que ter um trabalho de inteligência que é moldado a partir de um planejamento estratégico de onde você pretende chegar, para você utilizar da melhor forma esses recursos, né? Mas aqui no Brasil nós temos vários problemas, nós temos uma briga louca entre a polícia civil, a militar, cada um buscando espaço, muitas vezes trocando tiros pelo Brasil afora. Você tem sempre essa visão militarista, não que possa ter uma polícia militar, nada disso, pode ter, mas é a visão militarista que é a visão contrária de uma polícia moderna, que o policial moderno é um policial para garantir direitos de cidadania. Quando um policial, ele é um policial que segue estritamente a lei, esse é um policial que vai ser respeitado. Quando é um policial que entra matando, cria-se três condições para acabar com o trabalho de polícia naquela localidade. Primeiro, que a comunidade vai ficar com ódio dos policiais. Não vai haver mais colaboração, não vai haver mais informação. Segundo, que quando o policial entra matando e não há um controle, porque eventualmente o policial no confronto ele pode matar, existe uma técnica policial do gradiente da força. Se ele está numa situação de risco de vida, o policial
legalmente ele pode matar alguém, né? Mas isso é a última situação que se desejaria. Se desejaria fazer com que o cara não represente mais perigo e prender o cara. É isso que tem que se fazer, né? Quando o policial entra matando, e não há controle da sociedade para isso, as pessoas aplaudem bandido bom e bandido morto, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele policial que entra na comunidade, ele sabe que tem uma licença para matar. Ou seja, ele pode matar o cara ou não matar, e nada vai acontecer com ele, tá certo? Se ele pode matar ou não matar e nada vai acontecer com ele, pode ter uma ideia brilhante, assim, então eu posso cobrar de você para não te matar, o que você acha? Me dá 100 mil. Ah, tá bom. Aí você começa a ter um mercado de propina na polícia, e quando a polícia tem bandas podres, acabou o trabalho de polícia, né? Então, e tem um terceiro elemento ainda aí, que quando a polícia entra matando, você cria ódios recíprocos, e do lado de lá tem gente, mesmo que seja bandido, tem gente. O que esses caras vão fazer? Na próxima vez que a polícia entrar lá, eles não vão fazer que nem nos filmes americanos, que a polícia entra, polícia, e os caras se rendem. Porque sabe que se ele se render, a polícia vai dar um teco nele. Muitas vezes isso vai acontecer, não estou dizendo que isso é geral, né? Aí o que vai acontecer? Esses caras que estão do lado de lá, eles vão se armar até os dentes para se vingar. Então a polícia ela vira mais uma facção dentro desse processo de briga de facções, aumentando o processo de criminalidade nas cidades, quando a polícia deveria ser o garantidor da lei, né? Então isso não é só figura de retórica, mas é algo fundamental, é a peça principal que dá garantia à efetividade do trabalho de polícia. Muito bem, eu não vou falar, já falei de sucateamento, falta de controle, como eu tenho 5 minutos, eu queria falar de uma peça fundamental aqui, que eu acho que é central. Quer dizer, não adianta a gente falar de segurança pública, botar uma polícia inteligente, com isso, se a gente tem uma sociedade loucamente desigual, e a gente não vai resolver o problema da sociedade, mas a gente não vai mudar o Brasil de uma hora para outra. A gente não vai mudar o Estado de uma hora para outra, mas a gente pode mudar a realidade de um bairro, de uma localidade conflagrada. Então, se a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, metade dos homicídios estão concentrados em 2% dos municípios. 123 municípios. Metade dos homicídios que acontecem nesses municípios acontecem em menos de 10% dos bairros. Metade dos bairros desses municípios considerados violentos praticamente não acontece homicídio. Então os homicídios são concentrados, a gente sabe quem mata, quem morre, onde acontece, que horas acontece. Então tem que ter uma intervenção social para mudar trajetórias de vida, porque senão a polícia vai ficar enxugando gelo, a gente vai ficar enchendo os presídios numa conta absurda para a sociedade, porque presídio é cara dessa, vai ficar alimentando as facções criminais e não vai resolver nada, quando é muito mais barato a gente investir na criança de hoje, para que ele não seja o bandido de amanhã. Então eu vou terminar meus 5 minutos, eu dei uma roubadinha essa noturna, falando de alguns trabalhos que nós fizemos lá no IPEA. A gente fez 2 trabalhos que eu gosto muito, nesse ponto. Um, que a gente pegou todos os dados de todo mundo que morreu, vivos e mortos no Brasil, dados do Censo Demográfico do IBGE, desde 1980 para cá, para todos os municípios no Brasil. Aí tinha um modelo econométrico lá e chegamos à conclusão seguinte, que a cada 1% a mais de homens jovens entre 15 e 17 anos fora da escola, era algo como 2% a mais na taxa de homicídio no município. Então a escola realmente é a verdadeira arma contra o crime, né? Aí nós fizemos um outro exercício, num outro estudo, para tentar mensurar o que significaria isso em termos de impacto para a sociedade brasileira. E aí fizemos o seguinte, pegamos os dados, também no censo de 2010, as características de cada pessoa no censo de 2010, as características de cada pessoa que morreu assassinada em 2010, e fizemos esse exercício. Aqui a idade, aqui o número de homicídios para cada idade. Essa linha azul aqui é a distribuição dos homicídios observados nos dados. E aí fizemos um exercício econométrico para saber o seguinte, como que as características afetam, as características pessoais e socioeconômicas afetam a chance da pessoa sofrer homicídio no Brasil. Aí fizemos esse estudo e fizemos um exercício contrafactual. Dizendo assim, imagina que tivéssemos investido em nossas crianças e jovens
de modo que quem tivesse mais de 15 anos, em 2010, tivesse pelo menos adentrado no ensino médio. Então, artificialmente, nós botamos todo mundo que tinha ensino fundamental, que 15 anos ou mais tinha ensino fundamental completo, ou não tinha escola, e jogamos eles como se tivessem no ensino médio. Dadas as nossas estimativas, a gente chegou à conclusão que o número de homicídios cairia dessa forma, cairia algo como 40%, né? Mostrando que assim, é mudar a trajetória de vida. Né? Mas isso significa dizer o quê? Que é só botar a escola? Não, porque não é só botar a escola que muitos desses jovens não vão para a escola. Temos um problema de oferta e demanda aí. O jovem não vai querer demandar aquela escola, por melhor que ela seja. Por quê? Porque ele já vem de uma trajetória de vida em que a escola é um mundo alheio ao mundo dele. Ele já está no mundo vida louca. Mas quando é que isso começa? Isso começa lá atrás. Oi? Nem o microfone apertou. Então, ele tem problemas, né? Então, não vou usar o microfone não. Vocês estão ouvindo lá atrás? Então tá bom. A questão é o seguinte, tem toda uma literatura no campo da psicologia social que mostra o seguinte, que mostra que muitas vezes garotos que têm problemas comportamentais já na primeira infância, problemas de hiperatividade, temperamento, agressividade, isolamento, são garotos que eventualmente têm grande chance de reproduzir comportamentos antissociais pro resto da sua vida. São garotos que eventualmente vão ter problemas de aprendizado. E por que esses garotos têm esses problemas? Várias razões. Inclusive, tem problemas de privação econômica, tem problema de violência, desestruturação familiar. Então, fechando aqui o quadro que eu estou querendo transmitir, que meu tempo já acabou, aliás, né? Imagina aquele garoto que nasceu numa família desestruturada, né? Muitas vezes apanha em casa, vê violência doméstica lá, muitas vezes quando apanha, vê a mulher apanhar, vai na comunidade, apanha, aí sofre violência institucional, a polícia entra lá e passa o sarrafo nele. Esse menino vai ter problemas, ele vai ter problema de aprendizado. Ele não vai conseguir aprender e vai ser aquele garoto que vai ser chamado de burro. E ele, de maneira invertida, para afirmar sua autoestima, o que ele vai fazer? Ele vai enfiar porrada no outro garoto, vai quebrar uma vidraça, vai se juntar com outros garotos. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser excluído de uma linha de produção fordista, do processo de educação, e assim, expulso da escola. Aí ele vai ser expulso da escola. É o garoto que vai parar no sistema socioeducativo. É um garoto que vai quebrar elas de sociabilidade, muitas vezes com bons amigos que tinha, com familiares. Né? É um garoto que vai terminar no sistema prisional. E aí ele vai ser, claramente, vai ser arregimentado do crime organizado. Né? E nesse ponto é a sociedade dizendo para ele o seguinte: continue cometendo crimes, porque para você o crime compensa. Na verdade, o crime é a única possibilidade que você tem, porque amanhã ninguém vai te dar emprego, porque sabe que você foi um ex-detento. Você já quebrou os anos de sociabilidade, como é que você vai se virar? Ela vai ter que entrar no mundo do crime, queira ou não queira. Então, na verdade, eu tinha algumas ideias aqui para trazer como mudar ferramentas para tentar alterar esse quadro dentro dessas escolas que são feitas não para aquele menino, né? Você tem uma hipótese de educação. Nós vamos dar mais 15 minutos para o senhor, se o delegado chegar... Ninguém aguenta, o pessoal vai... Se o delegado chegar, ele fica para depois do off dele. Então tá bom. Fala com o meu parceiro aqui. Olha, essa água aqui é do senhor, viu? Oi? Essa água aqui na cadeira, ó. Não, mas é que agora a gente já pegou embalo, porque eu sou um baiano fora de ritmo. Um baiano diferente, viu? Bom, mas então eu estava falando dos problemas. Resumo da história. O menino que vai ter uma trajetória de vida que vai numa direção. Como é que o Estado pode alterar essa trajetória de vida? Isso que é importante. Depois que ele já chegou lá no sistema penal, pode fazer um programa pregresso? Pode, deve fazer. Quais são as chances de isso dar certo? Tem alguma. Mas maiores chances teria quando está naquele começo ali,
você colocar as oportunidades para desenvolvimento infantil, e o que diz o Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, vários neurocientistas, diz que a primeira infância, 0 a 3 anos, é a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano. E é ali que tem que se investir fortemente. Investir ali e depois investir na boa educação. Mas que educação é essa? Nós temos uma educação que basicamente, me desculpe os educadores, que eu não sou educador, mas eu não entendo algumas coisas que, primeiro, que pensa-se a educação como um processo homogêneo, pensado num aluno padrão, que é um garoto que tem condições de estudar em casa, que não tem problemas comportamentais, que ele vai chegar na escola e ele vai docilmente abrir a sua cabeça para guardar um conjunto enciclopédico de informações que não dizem respeito à vida dele, que não serve para nada. Ele está de saco cheio daquilo tudo, né? Então você tem que pensar a forma de fazer com que a escola seja atrativa, que o garoto, ele pense a escola como a gente, quando era garoto, pensa, e eu até hoje, que eu continuo meio garoto, quando a gente vai juntar turma para jogar futebol, formar, fazer com que a escola seja um espaço lúdico. Perdemos o principal instrumento psicopedagógico, que é essa questão lúdica, de fazer a escola um ambiente agradável, né? E algumas coisas têm que ser pensadas, estou olhando não para a questão da educação, mas estou olhando para essa questão de crimes. Este garoto que tem problemas e ele entra na escola, a professora ou o professor não vai, como é que vai ensinar alguma coisa? Ele não tem condições de aprendizado. Tem que ser tratado, a escola pode ser um espaço primordial para você lidar com ou mitigar esses problemas socioemocionais e comportamentais. Então, por exemplo, como tem essa questão de justiça restaurativa, já falei, algumas escolas que no Brasil afora estão utilizando terapia, estão utilizando outros métodos, tem que tratar o menino, né? Além disso, tem um outro aspecto que é como que é mais difícil para mim, como internalizar a escola, na verdade, é o espaço de cidadania, é o espaço que se forma o cidadão. Mas o que é o cidadão? O cidadão é algo que entra dentro de um contrato social, em que ele vai ter benefícios e custos, vai ter que cumprir, ter responsabilidade. Mas esse menino, ele só apanha, ele não tem nada, ele só tem custos. Qual é o benefício dele cumprir a regra? Então a gente tem que pensar, e quando ele entra na escola, muitas vezes, mais uma vez, escolas autoritárias, o garoto também ele não é ouvido. Então, como que você vai fazer com que diga aí, você tem que ser um cidadão, quando, na verdade, não se dá as condições de cidadania a esse menino? Terceiro ponto, essa questão de fazer com que a escola seja um espaço legal. Ele tem que entrar, fazer matéria A, B, C. Por que ele não pode escolher fazer um curso de arte, fazer um curso de grafite, fazer um curso de outro negócio qualquer, misturar cadeiras, e dentro dessas cadeiras ele aprender os elementos fundamentais da educação, de compreensão, de abstração e outros requisitos, né? Então, outro ponto, né, é reforçar a ligação da família com a comunidade. Tem um projeto que é fantástico, que eu gosto muito no Espírito Santo, baratíssimo, que é juntar a escola e comunidade. Tinha muita evasão nas escolas em lugares que eram conflagrados. E aí o governo lá fez um programa chamado Coordenadores de Paz, que é copiado lá de Nova York. O que é esse programa? Basicamente eles iam na comunidade e contrataram alguém da comunidade, um morador, uma pessoa mais velha, que ia ser uma espécie de bedel, um antigo bedel. E aí o cara tinha uma salinha na escola e acompanhava os alunos. Quando o aluno começava a faltar aula, esse cara, ou essa moça, ou essa senhora, sei lá, ia lá na comunidade, que conhecia todo mundo, e falava: a senhora sabe que seu filho ou sua filha está faltando aula? E a mãe, muitas vezes, o pai não sabia, não tem ideia. E não ia também na escola, porque são pessoas humildes, e a escola é um lugar meio assim, diferente, né, proibido para eles. E essa pessoa fazia esse elo entre as famílias e a escola e conseguiu se diminuir muito a taxa de evasão. Um exemplo, eram garotas, isso acontecia muito, a gente via lá, garotas que começavam a faltar aula. Por quê? Porque engravidavam e ficavam com vergonha de aula. Aí ficavam com vergonha, começava a faltar, e quando a pessoa começa a voltar, é o primeiro passo para evadir. Só que antes de evadir, o cara ia lá, pô, sabia disso que está acontecendo, aí descobri, não, mas isso aqui... Aí ela levava a criança de volta lá e continuava os estudos. Então, isso é uma coisa fundamental. Uma outra questão, interação social. Claro, a escola é o espaço de interação social, melhor deixar na escola, preferivelmente em tempo integral, do que deixar sem supervisão, sem orientação,
com outros grupos de jovens lá que vão estar apontando, né? Que vão estar a mercê do crime organizado e desorganizado lá. E além do que, a escola é que dá certamente as condições para que essa pessoa, esse garoto do futuro, ele tenha melhores condições de empregabilidade, né? E tenha um melhor salário eventual. Então, e tendo essas condições lá na frente, quando jovem adulto, é o garoto que vai ter o que os economistas chamam um maior custo de oportunidade de entrar no crime. Uma coisa é o garoto que está naquela margem ali na favela, não consegue emprego, não consegue bico, não consegue nada, e aí o traficante fala para ele: ô, meu irmão, leva ali, fica de olho aqui, fica de olheira aqui, se chegar você solta esses rojões aqui, você vai ganhar tanto. Ele falou: pô, legal, estou aqui, né? Aí ele começa a enveredar, quando ele começa, daqui a pouco ele começa de olheiro, aí começa de aviãozinho, não sei o quê, quando ele vira soldado, e ele vai, entrou no crime, e aí babau. Então, esse garoto, quando ele vai ter, eventualmente, condições de se empregar e de se educar, a chance dele entrar no crime diminui porque ele tem alternativas. Eu ia dizer até uns historinhas que eu andei acompanhando, eu vou dizer rapidinho. Eu estou fazendo uma pesquisa para o BID lá no Borel e Mangueira, que são duas favelas do Rio. A quantidade de jovens que tem, que não estudam, não trabalham, é uma loucura. E eu pergunto: mas você trabalha? Não acho nada. Mas você estuda? Não. Mas você não fez o ensino médio, não completou porque não estuda. Aí foi uma loucura para mim, entender que esse é um processo, na verdade, não um processo individual, mas acontece a rodo. Por que você não estuda? A resposta é típica: porque eu fui expulso há 1 ou 2 anos atrás, fui me matricular e não me aceitam na escola. Então é o Estado, o Estado fazendo uma política de insegurança pública, é o Estado dizendo assim: a escola não te serve mais. É um absurdo dos absurdos, isso eu encontrei a rodo lá. Então isso aqui eu estava falando do processo de focalização do crime, e aí eu fiz um outro trabalho, pegando cada escola no Rio de Janeiro, os bairros mais violentos e menos violentos, para chegar a um teorema geral das políticas sociais no Brasil. Para onde é que vai a parte melhor das políticas sociais? Para as áreas ricas da cidade. Para onde é que vai o que é de pior? Para as áreas pobres da cidade. E nessas áreas pobres, onde as escolas são as piores possíveis, é onde tem mais homicídios. E é isso que mostra esse gráfico. Santa Cruz aqui era o bairro mais violento desse ano. E aqui eu fiz pontinhos, cada pontinho era uma escola. E eu comparei essa escola em vários critérios de performance com todas as escolas no estado do Rio de Janeiro. E essas aqui ficavam entre as piores escolas do estado do Rio de Janeiro. E era o Santa Cruz, tinha mais homicídio, que é uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Na verdade, eu só, uma última palavra, que eu acho que teria muita conversa aí para falar, mas, assim, existe, luz no final do túnel, existem formas eficientes que geram resultados, utilizando a técnica, o planejamento e a boa gestão, que permite com que taxas de crimes aconteçam, inclusive no Brasil. Então, um exemplo, só para finalizar aqui, para nos dar dizer o seguinte: olha, existe realmente saída. Pega um exemplo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sempre era entre os 5 mais violentos do Brasil desde 1980, era o segundo mais violento desde 2007. Entra um governador comprometido com a segurança pública, faz um programa dos mais qualificados que eu já vi nesse país, né? E o Espírito Santo, que era sempre o segundo mais violento do Brasil, hoje é o 19º mais violento. Vitória é a segunda capital mais segura do Brasil hoje, né? E isso não é coincidência, a gente está fazendo trabalho, fazendo um método científico, dizendo assim, contrafactual, que se não fosse o programa, o que aconteceu? A trajetória de homicídios de Vitória estaria por aqui. Com o programa, ela diminuiu. Então, sim, boa gestão, bom planejamento, quer dizer, o Estado, quando quer e usa métodos que não são a bravata, as retóricas vazias, mas sim o bom planejamento, consegue se diminuir crimes, né? Então, tem que se pensar quais são essas cartas náuticas, qual é a direção, qual é o plano, mas, além disso, tem que se pensar uma outra coisa que tem a ver com a arquitetura institucional que capacite o Estado a navegar esse navio, né? Então, quais são os mecanismos institucionais que vão articular e mobilizar esses atores, né? E, além disso, qual é a arquitetura institucional que faz com que esses planos aconteçam independente de quem é o governador que está sentado na cadeira. Então, um aprendizado que a gente teve bom, foi Pernambuco, que fez um programa também muito bom, parece que era, aliás, de onde o Espírito Santo copiou, que era o governador Eduardo Campos.
Eduardo Campos morreu e o programa foi para o Beleléu. O que mostra que muitas vezes tem boas ideias, boas coisas, mas o Estado não está organizado, não tem capacidade de estar fazendo com que aquela política seja uma política de Estado. Então a gente tem que organizar uma arquitetura institucional que tenha incentivos, mas que tenha os mecanismos para a perpetuação dos programas. E era isso, obrigado, desculpem aí, eu falo muito, mas muito obrigado pela atenção.